Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais polêmicos, né? Privilégio de gênero. É um assunto super delicado, cheio de nuances, dados que parecem não bater e, claro, muita emoção envolvida. Então, vamos lá. E a pergunta que não quer calar é: hoje em dia, quem realmente leva vantagem? Quem tem o privilégio? Homens ou mulheres? Bom, como a gente vai ver, a resposta para isso muda completamente dependendo de para quem se pergunta. Para a gente entender essa discussão, a gente tem dois lados bem definidos. De um lado, o Leonardo Grandini, ativista. Para ele, o Estado precisa agir, criar leis para consertar as injustiças do passado. E do outro, a gente tem a Verena Fonseca. Ela já tem uma visão mais tradicional e faz um alerta. Essas leis de proteção podem acabar prejudicando homens que não têm nada a ver com a história. São, literalmente, duas visões de mundo batendo de frente. Então, para a gente conseguir navegar nesse debate, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa falando das leis, depois a gente mergulha na discussão sobre o feminismo, daí a gente vê como tudo isso impacta os relacionamentos hoje em dia, e para fechar, a gente chega na raiz filosófica da coisa toda, a briga entre essência e igualdade. Ok, então vamos para o primeiro ponto, as leis. É aqui que a coisa fica bem concreta, sabe? A questão é, essas leis são um escudo para proteger ou podem virar uma arma? Na visão do Leonardo, a resposta é muito clara. Ele argumenta que o Estado tem sim o dever de intervir, de criar leis que ajudem a equilibrar o jogo, sabe? É uma forma de compensar séculos de desvantagem. Para ele, isso não tem nada a ver com vingança. É pura e simples justiça. Já a Verena, bom, ela acende um sinal de alerta. Ela até concorda que os vulneráveis precisam de proteção, claro. Mas o medo dela é que as leis, do jeito que estão, abram a porta para uma espécie de caça às bruxas, onde a vida de um homem inocente pode ser simplesmente destruída com base só na palavra de outra pessoa. E é aqui que a gente chega no X da questão, no ponto central da discordância. Para o Leonardo, a lei em si é boa, o problema é como ela é aplicada. Já para Verena, o problema está na própria lei, ela já vem com uma falha de fábrica, digamos assim, que permite que injustiças aconteçam. Percebe? É uma diferença crucial. São dois jeitos totalmente diferentes de olhar para o mesmo problema. E aí a discussão sai do campo dos números e vai para o lado humano. Essa frase, meu pai não é um número, foi usada para ilustrar um ponto muito forte. Pensa assim, o médico diz que tem só 1% de chance de algo dar errado. Para quem está de fora, 1% é pouco. Mas para a pessoa que está nesse 1%, a estatística é 100% da realidade dela. A ideia aqui é que mesmo que os casos de injustiça contra homens sejam minoria nos dados, para cada um desses homens a vida dele foi virada de cabeça para baixo. O custo humano, segundo esse argumento, é algo que a gente simplesmente não pode ignorar. Bom, saindo um pouco das leis, vamos falar da ideologia que muitas vezes está por trás delas, o feminismo. A pergunta aqui é: o feminismo hoje é uma força de progresso ou está acabando por gerar ainda mais conflito? E a Verena já chega jogando um balde de água fria na história que a gente costuma ouvir. Ela mostra que direitos super importantes, como o voto, foram conquistados pelas mulheres no Brasil antes mesmo do movimento feminista ter a força que tem hoje. O que ela quer dizer com isso? Que talvez o feminismo não seja o único ou nem mesmo o principal motor por trás dessas conquistas. E a crítica dela ao feminismo moderno é bem direta. Na visão da Verena, o movimento perdeu o rumo. Ela diz que ele acaba incentivando as mulheres a copiarem o que há de pior nos homens, essa busca louca por poder e uma libertinagem sexual, e que isso acontece deixando de lado valores que ela considera importantes, como a família. Claro que o Leonardo tem uma resposta para isso. Ele defende que o feminismo faz parte de uma história muito longa de luta por direitos. Ele lembra que direitos não caem do céu, né? Eles são conquistados. E sobre a liberdade sexual, o argumento dele é que isso é só mais um campo onde se busca igualdade, já que os homens, historicamente, sempre tiveram essa liberdade sem serem julgados por isso. E para ilustrar o ponto dele, olha só esse dado. A composição do nosso Congresso. A esmagadora maioria masculina. Para Leonardo, isso aqui é a prova de que a balança ainda está muito, mas muito longe de estar equilibrada. A luta para ele está só no começo. Pois é. Mas aí a gente vira a moeda e encontra outro dado, um dado bem pesado. Verena chama a atenção para os índices de suicídio, que são o dobro entre os homens. Para ela, isso é um sintoma claro de uma crise silenciosa, de uma fragilidade masculina que a sociedade, no geral, parece não querer enxergar. Ok, a gente tem essas duas visões de mundo completamente diferentes. E como é que isso se reflete no dia a dia, na vida real, nos relacionamentos? Vamos ver como essa briga de ideias aparece na prática, na vida a dois. Vamos pegar a liberdade sexual, por exemplo. Para o Leonardo, é uma conquista.
um passo importante para a igualdade. Já para Verena, é o contrário. É uma armadilha emocional. Ela defende que o sexo casual, no fundo, acaba machucando e aprisionando, principalmente as mulheres. E que tal a ideia de submissão feminina? Para Verena é um princípio, a base para ter ordem e harmonia na família. Já para o Leonardo, isso é uma ideia completamente ultrapassada. Uma exigência de homens que querem os benefícios da tradição, mas sem as responsabilidades que vinham junto. Como dá para ver, aqui o buraco é bem mais embaixo. Não tem muito espaço para meio termo. Então, a gente chega agora no coração de toda essa discussão. Vamos tentar entender qual é a filosofia, a crença fundamental que move cada um desses lados. No fim das contas, o que é que está em jogo aqui? E no fundo, tudo se resume a isso. De um lado, a filosofia da Verena, que a gente pode chamar de essência, a ideia de que homens e mulheres são, na sua essência, diferentes, e que a sociedade funciona melhor quando respeita esses papéis. Do outro lado, a filosofia do Leonardo, a da igualdade, a crença de que, apesar das diferenças, o que importa é garantir direitos e oportunidades iguais para todo mundo e cada um escolhe seu caminho. São duas visões de mundo que levam a dois futuros bem diferentes. E isso nos deixa com a grande pergunta para refletir. Na busca por uma sociedade mais justa, qual caminho seguir? O de focar na igualdade de direitos, quase que ignorando as diferenças, ou o de valorizar as diferenças essenciais entre os gêneros como a base de tudo? Uma resposta fácil para isso? Parece que não existe. E talvez o debate seja exatamente esse, um debate que nunca vai ter um ponto final. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.